10 conselhos de escrita duros, principalmente para escritores iniciantes. Nesse vídeo você vai sair da zona de conforto e encarar o mundo da escrita como ele realmente é, preparando-se melhor para os desafios, aprender dicas práticas que podem elevar o nível da sua escrita imediatamente, descobrir como lidar com rejeições e críticas, partes inevitáveis da vida do escritor e muito mais. Eu sou Vilto Reis, escritor, professor de escrita criativa e roteirista de quadrinhos, e seja bem-vindo a esse vídeo que é um esquenta para a Rota do Escritor, o nosso evento online que é totalmente grátis. E nesse evento eu vou te mostrar o caminho das pedras do início ao fim para você escrever e lançar o seu livro. Quer participar? Então é só clicar no primeiro link na descrição e confirmar a sua presença nesse evento. Você quer evoluir como escritor? Imagina receber então toda semana conselhos e dicas que vão te ajudar a transformar as suas ideias em grandes histórias. E isso sem pagar nada. Parece bom para você? Então faça o seguinte, curta esse vídeo, inscreva-se no canal e não esqueça de tocar no sininho das notificações. Assim você não vai perder nenhum conteúdo que vai te ajudar a evoluir na escrita. Combinado? Ótimo então. Vamos para o nosso assunto de hoje. Eu sei, todo mundo adora aqueles conselhos suaves, né? Aquelas batidinhas na cabeça que fazem a gente se sentir bem. Mas a realidade nem sempre é um mar de rosas, principalmente quando estamos falando de ser escritor. Principalmente quando estamos falando de vir aqui fazer vídeo como eu tô, resfriado, mais fanho do que o normal, que eu já sou um pouco fanho. Mas é isso, vamos falar aí de ser escritor. É uma carreira linda, mas que vem aí com seus próprios desafios e pedras no caminho. Então se você quer realmente levar essa profissão a sério, esse vídeo é especialmente para você. Eu vou ser direto e reto, sem meias palavras. Por quê? Porque às vezes a gente precisa de um choque de realidade para avançar e para crescer. Então se prepare. O primeiro conselho, a primeira dica é: rejeição é inevitável. Ok. Vamos começar falando daquele elefante na sala, a rejeição. Olha, se tem uma coisa que você vai encontrar nesse mundo da escrita é porta fechada. Pode ser que você tenha passado meses, até anos escrevendo o seu livro, mas quando finalmente você envia ele para editoras ou para agentes literários, você recebe um monte de respostas negativas, ou pior, nem recebe respostas. O silêncio também é uma forma de rejeição. Mas olha só, isso não quer dizer que você não é bom ou que você nunca vai conseguir. Quem aqui já ouviu falar do George Orwell? Pois é, 1984 foi rejeitado, 1984, o livro, né, um clássico, foi rejeitado várias vezes antes de ser publicado. O que você tem que fazer é usar essas rejeições como combustível. Analise o feedback, se tiver um feedback de por que você foi rejeitado, e trabalhe para melhorar o seu texto. Não permita que a rejeição defina você. Permita que ela refine você. Essa é uma dica que eu deixo, né, para quem está escrevendo. Agora deixa eu te falar de um dos meus conselhos preferidos. Disciplina é mais importante do que inspiração. Vou tocar em um assunto que é um pouco polêmico, assim, disciplina versus inspiração. Tem uma galera que acredita que para escrever bem você precisa estar inspirado. E a inspiração é essa força mágica que vai te fazer escrever uma obra-prima. E eu sinto informar, mas isso é um grande mito, tá? Esperar pela inspiração é como ficar esperando chuva no deserto, assim. O que você precisa mesmo é de disciplina. É ela que vai fazer você sentar na frente do computador todos os dias, colocar as palavras no papel, mesmo quando a última coisa que você quer fazer é escrever, e vai ter muitos dias assim. Pensa, sei lá, num Graciliano Ramos, assim, que era super disciplinado e tinha uma rotina rigorosa na escrita. E vamos concordar que ele escreveu obras incríveis. Então a dica é: estabeleça uma rotina de escrita e cumpra essa rotina. Coloque metas, seja de palavras, seja de tempo dedicado à escrita, e transforme isso em um hábito, e você vai ver como as coisas começam a acontecer para você na escrita. Dica número 3, tá? A escrita é necessária, mas dói. Eu tô falando que é dica, mas é conselho, né? Vamos falar de um ponto delicado: críticas. A verdade é que elas são
muito necessárias, mesmo. Você pode achar que o seu texto é uma maravilha, mas às vezes a gente fica cego para os nossos próprios erros. E é aí que entra a crítica construtiva, seja de um amigo, ou um editor, ou mesmo de um desconhecido na internet. Agora, eu entendo, ouvir que aquele trecho que você adora não tá tão bom quanto você pensava, dói. Muita gente diz que cada texto é como um filho. E é exatamente assim que a gente se sente. Como se alguém estivesse apontando defeitos no nosso filho querido. Eu entendo isso. Mas olha, a crítica ela é como um remédio amargo que a gente tem que aprender a engolir se quiser melhorar. Faz parte do jogo. Se você quer crescer como escritor, você precisa desse feedback. Mesmo que ele venha carregado de observações que te deixe desconfortado, incomodado, pode ser que doa no começo, mas é essa dor que vai te empurrar para ser cada vez melhor. Então, aprenda a separar o você pessoa do você escritor e das suas obras. As críticas não são para você como indivíduo, mas para o seu trabalho, que sempre pode ser melhorado, aprimorado, etc. Bom, já que a gente está falando aí de interação, de troca de ideias, eu tenho um espaço super legal no Telegram, onde rolam desafios de escrita semanais e dicas incríveis, além de você poder trocar uma ideia com outros escritores. O link está aqui na descrição e o acesso é gratuito. Então aproveita que lá você vai receber umas críticas que são críticas certeiras, porém de um jeito suave que vão te ajudar a melhorar na escrita, ok? Conselho número 4. Não espere perfeição na primeira versão. Outro ponto crucial aqui é que você não deve esperar essa perfeição assim logo de cara. Sério, isso é praticamente impossível. A primeira versão é como aquele rascunho bruto, cheio de imperfeições. Né? Quando eu falo de primeira versão, estou querendo dizer aquela história que quando você escreve a primeira vez a sua história do início ao fim. Isso é a sua primeira versão. Então, essa primeira versão é um rascunho cheio de imperfeições. É o seu ponto de partida, não de chegada. Pense nos grandes escritores. Você acha que todos os clássicos saíram prontos de primeira? Claro que não. Teve muito trabalho de revisão ali. Portanto, não tenha medo de reescrever, de mexer na estrutura, de mudar parágrafos inteiros se for preciso. A revisão é o momento de polir o seu texto, de tirar as arestas e transformar ele em algo digno de ser lido. Isso significa ler e reler várias vezes e talvez até pedir para as outras pessoas lerem e darem as suas opiniões. E mais uma vez, esteja aberto a críticas. Elas vão te ajudar a enxergar o que você, por estar tão imerso no trabalho, talvez não consiga ver. A primeira versão é só o começo. O importante é onde você chega depois de todo o processo de revisão. Conselho número 5. Nem todo mundo vai amar o seu trabalho. Acostume com isso. Né? Você escreveu um livro, um conto, um artigo, o que for, e aí você tá super orgulhoso, mas aí vem alguém e diz que não gostou. Vai doer mesmo. Mas calma, respira fundo e entende uma coisa, nem todo mundo vai amar o seu trabalho. Isso não significa que ele é ruim. Pensa em, sei lá, Machado de Assis, o seu Dom Casmurro. A obra é genial, mas tem gente que não suporta o Bentinho, tem gente que leu na idade errada na escola e também não gosta, né? Não teve um acompanhamento para entender aquela obra. O que eu quero dizer é que cada leitor tem o seu próprio gosto e isso é completamente normal. O seu foco deve ser encontrar o seu público-alvo, aquelas pessoas que vão se identificar com o que você escreve. Então, como você faz isso? Primeiro, pesquisa, entenda quem são as pessoas que mais consomem o tipo de conteúdo que você produz. Interaja com elas, seja nas redes sociais ou em eventos literários. E o mais importante, não leva para o lado pessoal. Quando receber um feedback negativo, tá? Nunca leva para o lado pessoal. Às vezes, essa crítica vem de alguém que simplesmente não faz parte do seu público-alvo. Em vez de gastar energia se preocupando com isso, concentre-se em aprimorar o seu trabalho para aqueles que realmente estão interessados no que você tem a dizer. Então, essa é a minha dica. Não desperdice energia, foca nas pessoas que podem se interessar pelo tipo de história que você quer escrever.
Mas e aí, tá curtindo esse vídeo? Então não perde a chance que eu falei lá no início do vídeo. Aproveita que você já tá aqui, dá uma curtida, se inscreve no canal e já ativa as notificações, porque toda semana tem conteúdo novo e valioso para você aprimorar suas habilidades de escrita. Conselho número 6. Escrever bem não é suficiente e não é isso que faz o seu livro vender. Uma coisa que poucas pessoas falam, mas que é crucial entender. Escrever bem é importante. Você deve investir muito do seu tempo, principalmente no começo, em aprender sobre escrever bem. Mas não é tudo. Já parou para pensar em quantos escritores talentosos existem por aí e nunca conseguem publicar ou nunca conseguem vender muitos dos seus livros? É porque tem todo um outro lado dessa história, chamado mercado editorial. Eu não estou aqui para vilanizar o mercado, pelo contrário. Conhecer o mercado, entender como ele funciona, é tão importante quanto saber colocar uma frase bem construída no papel. E eu vou te dar um exemplo prático, que talvez você goste ou não. Paulo Coelho. O cara é um fenômeno de vendas, né? É o brasileiro mais lido no mundo inteiro, mas nem todo mundo considera ele um primor literário. O que ele tem de sobra é conhecimento de mercado e uma baita estratégia de marketing por trás. E, além disso, o famoso quem indica também brilha, tá? Quem indica também brilha, grave essa frase. É fundamental, porque networking é fundamental. Então, conecte-se com outros escritores, com editores, participe de workshops, de feiras literárias, mostre o seu trabalho, peça opiniões, esteja onde as coisas acontecem. Esses ambientes são oportunidades únicas de receber dicas valiosas e, quem sabe, chamar a atenção de alguém importante no meio editorial. Então, além de trabalhar na sua escrita, trabalhe também a sua presença no mercado. As duas coisas andam lado a lado e são igualmente importantes para o seu sucesso como escritor. E você pode me dizer também, isso nem estava na minha pauta, mas vou acrescentar, Vilton, eu não moro em São Paulo, eu não moro no Rio de Janeiro, eu não tenho como ir nas grandes bienais, né? Eu não estou nesses grandes centros. Eu também não. Eu moro em Blumenau, Santa Catarina. Então, bem distante ali daquele eixo principal onde as coisas acontecem literariamente. Mas eu faço contato através das redes, através dos comentários, né, através dos posts. E não é uma coisa assim maquiavélica que eu faço contato só pensando na publicação. Não, eu conheço o trabalho de outros escritores, gosto, indico. E às vezes lá na frente eu acabo, né, surge uma oportunidade e aquela pessoa viu que eu indiquei. Então ela está mais aberta a me conhecer, a conversar comigo. É um pouco como qualquer relacionamento, gente. Então não é que você precisa ser maquiavélico ou que você precisa, né, morar, sei lá, se mudar para São Paulo agora para fazer isso. Né? Então, com as redes sociais a gente tem muitas oportunidades e possibilidades. Você pode entrar naquele time de gente que só reclama, que é um saco, eu não suporto. Né? É porque tudo é difícil hoje, é porque não me dá oportunidade, porque eu não tenho chance, porque não sei o quê. Ou você pode ir atrás das suas chances, das suas oportunidades. Eu sei que para algumas pessoas é mais difícil do que para outras. Mas cada pessoa pode encontrar o seu lugar dentro desse mundo literário e pode, né, conquistar, eu diria, o seu lugar. Né? Ninguém vai te dar esse lugar, você tem que conquistar. Isso é uma coisa que vem com o tempo. Conselho número 7. Estrutura importa. Vamos falar de algo que pode parecer chato, mas que faz toda a diferença. A estrutura do seu texto. Imagina você assistindo, sei lá, um filme, onde primeiro aparece o final, depois o começo e no meio, e isso as partes não se... Existem filmes assim que funcionam, mas daí as partes não se encaixam, nada faz sentido e tudo fica confuso. O mesmo vale para qualquer tipo de escrita, seja um conto, romance, até um artigo. Pode ser a divisão em atos, a jornada do herói, a pirâmide invertida do jornalismo, qualquer coisa que dê um norte para o leitor. Por exemplo, em Romeu e Julieta, Shakespeare não jogou os eventos de qualquer maneira. Ele estruturou a tragédia de forma a construir o clímax e levar o leitor, ou espectador, numa montanha-russa emocional. E você não precisa reinventar a roda, então use estruturas que já são comprovadamente eficazes. Não é à toa que a tal estrutura de 3 atos, que eu ensino sempre no meu curso, funciona tanto, tá?
Porque conhecendo bem essa estrutura ou outras estruturas, você pode até brincar com ela e fazer as suas próprias variações. Mas para fazer isso, primeiro você precisa entender como essas estruturas funcionam. Então, antes de sair escrevendo, planeje. Desenhe um esqueleto do seu texto e eu garanto que isso vai facilitar muito a sua vida e a experiência do seu leitor também. Metade dos problemas aí de bloqueio criativo, de não estar empolgado com a história e todas as coisas que eu ouço nas minhas mentorias de escrita que eu faço com os escritores, seriam resolvidos se a pessoa tivesse planejado o seu texto. Então, planeje antes de escrever. E agora vem um conselho que muita gente torce o nariz, mas que enquanto você não entender isso, você nunca vai ser considerado um escritor profissional, ok? Conselho número 8. A gramática é sua amiga. Papo reto, pessoal. Gramática e ortografia não são suas inimigas. Pode acreditar, elas são suas melhores amigas. Eu sei que parece chato ficar preocupado com onde vai a vírgula, se é mas ou mais, mas isso faz toda a diferença. Quem aqui já não se confundiu com aquela história do é pra mim fazer quando o certo é pra eu fazer? Em algum momento da vida de vocês, talvez hoje em dia vocês não cometam mais esse erro, mas em algum momento da vida de vocês já devem ter cometido esse erro, né? Um erro assim pode sim, na escrita, pode jogar por terra toda a sua credibilidade, e não é exagero. É como uma embalagem bonita e bem feita para o seu conteúdo. Se o leitor vê que você domina as regras básicas, pelo menos da língua, ele vai confiar mais no que você tem a dizer. Eu não estou falando só de livros ou de contos, tá? Até um simples e-mail, um post de rede social bem escrito, pode abrir portas para você. Sem contar que a boa ortografia facilita a leitura e a compreensão do seu leitor. Então, antes de publicar, revise, use ferramentas de correção, né? Agora a gente tem as IAs aí, mas contrate alguém também, um ser humano principalmente, para revisar o seu texto, porque isso ajuda demais, você aprende com seus erros, né? Peça para alguém ler, só não deixe esses detalhes passarem, porque eles importam e muito para você realmente ser um escritor profissional. Conselho número 9, ponto de vista consistente. Muita gente que é iniciante, e às vezes eu já peguei isso até em livros de escritores que já tem mais de um livro publicado, mas não sabe disso, tá? Outra coisa que pode fazer aí, então, quebrar o seu texto é a consistência do ponto de vista. Isso é especialmente verdadeiro em narrativas mais longas. Vou simplificar. Se você começa a contar uma história do ponto de vista de um personagem, o personagem, sei lá, Juliana, né? Mantenha isso. Se você optou por um narrador onisciente, mantenha isso. Mudar o ponto de vista no meio do caminho pode confundir muito o leitor. Imagina estar lendo um livro onde a história é contada em primeira pessoa pelo protagonista e de repente você começa a saber o que se passa na cabeça do vilão, sem mais nem menos, do nada. É complicado. Isso pode até ser uma técnica narrativa em mãos experientes, mas se não for bem feita, é um tiro no pé. Portanto, antes de começar a escrever, decida qual será o ponto de vista e mantenha-se fiel a ele, tá? Faça chuva ou faça sol. Isso vai ajudar a dar coesão ao seu texto e fazer com que o leitor se sinta mais imerso na sua história. Então, fique atento a isso e mantenha o ponto de vista consistente. E agora vem um dos melhores conselhos, né, um dos que eu mais gosto sobre escrita. Conselho número 10. Não tenha medo de cortar. Sabe aquela frase incrível que você escreveu? Aquela descrição perfeita? Ou aquele diálogo genial que você adora? Pois é. Talvez tenha que cortá-lo. Isso mesmo. Por mais doloroso que seja, é o que chamam, né, na escrita de matar os seus queridinhos, né? Mate os seus queridinhos no texto. Pode ser que essas partes que você ama tanto estejam prejudicando o ritmo da sua história, ou talvez nem sejam tão necessárias assim. Eu vou te dar um exemplo.
Você escreve um romance e tem uma cena belíssima de um pôr do sol que dura 3 páginas. É lindo, mas se não adiciona nada à trama ou ao desenvolvimento dos personagens, talvez seja a hora de dar aquele adeus doloroso, matar o seu queridinho nessa cena. Eu não estou dizendo para você cortar tudo que você gosta, não é disso que a gente está falando. Mas faça uma leitura crítica ou peça para alguém fazer. Às vezes a gente está tão envolvidos que a gente não vê o que realmente serve para a história. É como fazer uma escultura, você tira o excesso para revelar a verdadeira obra de arte que está ali. Então, por mais difícil que seja, não tenha medo de pegar a tesoura e cortar. Indo para a reta final desse vídeo, comenta aqui para mim qual conselho que você mais gostou desses 10. Teria algum outro que você considera um conselho duro, mas que seria necessário compartilhar com um escritor iniciante? Comenta aqui para mim também. Bom, tá aí. Agora você já sabe, né, quais que são os 10 conselhos de escrita que podem parecer duros, mas são essenciais para quem está começando nessa jornada literária. Rejeição, disciplina, crítica, essas são algumas das coisas que você vai ter que enfrentar. Mas lembre-se, todo escritor passa por isso. E acredite, essas dicas podem ser o diferencial entre ter uma ideia e realmente entre transformar essa ideia numa obra publicada. Mas e aí, você está pronto para dar um salto tecnológico na sua escrita? No meu próximo vídeo eu vou falar sobre 5 inteligências artificiais que todo escritor pode usar. Isso mesmo, como a tecnologia pode ser a sua aliada e não esse terrorista que muita gente acha no mundo das letras. Você vai ver que não é só de inspiração que vive um escritor. A tecnologia também tem um papel fundamental nessa jornada. Se você ainda não se inscreveu no canal, tá esperando o quê? Clica aqui para se inscrever, dá o seu like nesse vídeo e ativa as notificações, porque você não vai querer perder nenhum vídeo aqui do canal. E não esqueça que esse vídeo é um aquecimento da Rota do Escritor, uma série de 3 lives para te levar da ideia inicial ao livro publicado. Para participar, é só clicar no primeiro link na descrição. Então é isso, seguimos juntos aí nessa caminhada de altos e baixos, mas sempre emocionante que é a vida do escritor. Até o próximo vídeo.